Oi, estamos para mais um vídeo aqui. Simplesmente liguei a câmera e falei, vamos falar de um assunto. Até posso, não estou fazendo assim para poder esconder, mas minha cama tá toda bagunçada. Mas é porque eu sou um pouco inquieta, então eu fico na cadeira e fico balançando. Mas o vídeo de hoje é sobre errar. A preocupação que a gente tem de errar com as coisas. Eu não ia gravar esse vídeo. De todo vídeo capaz de eu falar isso. Mas semana passada eu gravei 2 vídeos, postei. Sabe, só que ainda fiquei na dúvida se eu tô fazendo a coisa certa. Se é desse jeito que eu deveria estar fazendo. Estou fazendo as melhores coisas que eu deveria fazer. Porque essa preocupação tem um triplexizinho na nossa cabeça. Pelo menos na minha tem. E tu tem que estar sempre fazer certo. Porque a gente não pode errar. Mas errar é humano, todo mundo erra, e se você não errar, quer dizer que você não tá fazendo nada novo, que você ainda não saiba, que você não tenha feito, então você não tá se movendo. E ligado esse vídeo é uma continuação dos 2 últimos vídeos, ligado ao fazer e ousar mais, o ousar vai te levar a errar. Porque você vai estar fazendo alguma coisa diferente. E então, não se preocupa com os erros. Isso eu falo até pra mim, tipo, eu estou falando nesse vídeo. Sempre esse vídeo vai ser uma conversa comigo mesma também. Estou conversando com você, mas refletindo também comigo mesma. Sinto que essa cadeira está um pouco baixa, sei lá, estou um pouco torta. Não sei se ajudou. Tá vendo? Isso é meio errado, né? A gente vai arruma no processo, corrige no processo. Erra e continua. É sobre isso. Agora, eu até perguntei pro ChatGPT coisas que eu poderia abordar nesse vídeo pra falar mais, assim, pra jorrar ideias da minha cabeça e passar pra vocês. Mas também tem aquela preocupação. E se eu falar errado? Esses vídeos motivacionais do YouTube, esse canal não é nada pra fazer, nada motivacional, assim, se te motivar, se pegar pra você, né, te motivar a fazer as coisas, muito bom, mas no geral não é pra isso, é mais uma reflexão mesmo, pra te fazer pensar sobre as coisas. E então, geralmente nos canais de motivação eles trazem muitos dados técnicos, frases de livros que foram lidos, só que eu não tenho nada. E aí eu falo, e se eu falar uma frase que veio na minha cabeça, assim, porque eu escutei de outro vídeo e falar errado a citação da pessoa? Não vou falar. Você pode falar e errar o nome da pessoa, não tem problema, porque você está passando a mensagem. Então, sempre tem essa parte do não fazer por medo de errar. Eu sempre tive isso. E nessa parte do vídeo que eu falei de ousar mais, é justamente sobre isso. Você precisa, o fato de você estar ousando fazer as coisas, que muitas vezes você não fez, né? Então, você vai estar se arriscando, você vai errar. E você precisa, então, você precisa errar para você usar mais e avançar mais. E então, mais ou menos isso. Posso estar falando muito confuso, porque minha cabeça é muito assim, mas, como eu disse, é uma reflexão, eu estou refletindo também, então por isso é uma conversa aberta aqui, uma reflexão para ajudar nós dois. Aí pensando aqui, ó, o ChatGPT falou, traga referências de pessoas que falharam feio antes de acertar. Steve Jobs, J.K. Rowling, mas Steve Jobs eu sei quem é, mas J.K. Rowling eu não sei. Então eu poderia pesquisar, dizer o nome da pessoa, uma frase, o que ele fez. Mas se eu não sei, eu estaria mentindo. E então, não sei se tem a ver, mas é um pouco que eu quero trazer da verdade, né?
dessa discussão desse assunto no meu ponto de vista, sem botar essa máscara do eu sei tudo e é isso. Então, eu tô sempre falando, é o básico, é uma reflexão mesmo. E aí nessa parte de errar, o errar é um sinal que você está no caminho, você está progredindo. O errar não te faz retroceder. O errar faz você continuar no lugar onde você está, você não conseguiu seguir em frente, você não conseguiu andar, porque você errou algum caminho, mas não te faz retroceder, porque tudo que você andou, tudo que você aprendeu, esse erro não vai apagar. Entendeu? É estranho a gente começar a refletir sobre isso, assim, tipo, é uma coisa que todo mundo fala, mas na hora que você começa a conversar com você mesmo, começa a refletir, você fala, tem razão, por que eu estou me preocupando tanto com isso? Aí a frase de impacto que o ChatGPT deu. Por muito tempo eu achei que errar era o fim, hoje vejo que era só o começo. Porque você erra uma vez, você muda o caminho, você muda o jeito de fazer alguma coisa, de olhar para aquilo, e é um começo de novo caminho. Então você percebe que aquilo daquele jeito não estava dando certo e o caminho era errado. Então você muda e continua. O negócio é não parar. O que eu falo do primeiro vídeo, os três estão interligados, né? Fazer o mínimo mais fácil é justamente por causa disso. Porque você precisa estar se mexendo. E não ter medo desse erro. Porque quando você pensa no erro, você geralmente paralisa. Porque se não tiver perfeito, se você errar, como se você perdesse tudo, né? Seria o fim. Mas na verdade não. Então eu tô pensando muito nisso, nas coisas. Porque eu sou bem assim, igual por exemplo no canal. Se não for perfeito, se o vídeo só não fala certinho, porque eu posso tá errando um monte de coisa, aqui tá fato de falar errado, fazer um movimento errado, sei lá, alguma coisa errada e fala, não vou mandar pro YouTube porque o povo vai achar, nossa, ela errou. Até uma frase em si, uma expressão, uma palavra. Mas no final das contas é o caminho que eu tô fazendo, é uma coisa que eu vou aprender e assim que eu aprender eu não vou mais errar. Mas se eu errar é humano e é fazer, é justamente fazer. E tem aquele negócio também do errar no começo. Porque o que é que assim eu penso de um caso de vídeo. Falar, sempre meus vídeos têm que ser perfeitos, eu nunca posso errar. Mas se um dia, sei lá, se a pessoa estiver muito grande e ela errar, o quão julgada ela vai ser. E se eu pequena errar, estiver errando sempre, quais são os números das pessoas que vão me julgar comparado com uma pessoa grande? Então, essa parte do início é o mais importante. Onde eu começou a coceira o nariz. Não vai ter cortes também. Para fato de ser. Eu vou ser a mais clara possível aqui. Não vai ter cortes. Se tiver cortes, vai ser bem, tipo, uma coisa que realmente aconteceu, algo do tipo. Porque o negócio é eu pegar o costume. Começou a coçar realmente. O costume. Então, eu estou na parte do mínimo. Faço o mínimo, mas faça. Então, se me der de cortar o vídeo, editar alguma coisa do tipo, eu vou fazer. Mas não pra dar uma imagem não real de mim. Não sei se dependendo, não real. O povo corta cada frasezinha. É um robozinho que sabe tudo, que sabe de cada palavra. Mas nesse caso aqui, eu não quero assim.
Ó, o vídeo deu até 10 minutos. Eu pensei que ia ser bem curtinho, só pra falar. Mas é um vídeo bem aleatório, assim, né? Você tá vendo que o assunto é sobre errar, mas é uma conversa aberta, realmente. No começo eu estou fazendo essa conversa aberta, mas no futuro eu quero trazer mais sobre meus projetos, né? Como eu já falei no primeiro vídeo. Até no próximo vídeo, não sei se ainda vou gravar hoje, né? Como não ia nem gravar esse, mas em relação a metas, vou até pegar um pedacinho do que eu penso em falar, que eu não tenho nada de roteiro, né? Então vai ser realmente abrir a câmera e começar a gravar. Mas sobre o fazer o mínimo, mas você tem que ter uma meta do mínimo. Porque o que é o mínimo para você seguir? Então você tem que estimular essa meta do mínimo também. Então pensar nos projetos, ousar nos projetos, mas pegar um pouco do que você precisa fazer. Porque às vezes aquele negócio, se você não sabe o que fazer, qualquer coisa serve. Então tem que estar ligado. E nessa parte do errar, de você saber para onde você quer chegar, sabendo que você vai poder errar no caminho, mas que isso não vai te impedir de chegar no final. Não é um erro que vai mudar a sua vida e te impedir de fazer chegar onde você quer chegar, né? É igual o medo do não. Fala, do medo, no caso do ousar mais, né? De perguntar, de coisa em relação a ter a resposta não. Mas geralmente se você não perguntar, não ter essa resposta não, você já tem essa resposta não. Então por que você não faz a ponto de ter uma resposta assim, né? Então é isso. Deixa eu pensar até mais coisas. Vou olhar aqui o ChatGPT só pra trazer coisas a mais. Olha o que ele falou aqui, ó. Errar é movimento, estagnar é que é perigoso. Que é o que eu tô falando, né? Não tinha nem lido ainda. Só realmente escrevi e comecei a ler falando com vocês. Então, errar quer dizer que você está em movimento. Porque se você não erra, quer dizer que você não está se movimentando. Você não está fazendo alguma coisa para chegar no seu objetivo. Então, você nunca vai chegar no seu objetivo. Lembre-se disso. Isso é uma coisa que tô gravando assim, falando, não tem medo de errar, porque errar é o processo. Vamos olhar outra coisa aqui que ele falou. Olha, ele tá falando convite para ação. Qual foi seu último erro? Qual foi seu último erro que te ensinou algo? Compartilha comigo nos comentários. Então você pode deixar isso, ele foi uma sugestão do ChatGPT. Vou pensar até nisso agora. Qual foi o último erro que é difícil de pensar, né? O que a gente erra? A gente sempre tá errando. Se pensar que a gente tem medo do erro, mas sempre a gente tá errando em alguma coisa. Seja na hora de fazer uma comida, um bolo, seja na hora de escrever um texto, de mandar alguma coisa. Devia ter mandado errado, sei lá, eu errei. Não veio nada à mente. Se vier, depois eu mesmo coloco nos comentários. Só pra gente ter essa troca. E aí, então ele fala aqui também, ó, como lidar o erro de forma saudável. Dica: crie o hábito de anotar o que aprendeu com o erro. Dá poder. Isso é uma boa coisa. Quando você erra, você aprende alguma coisa. Então você tem que sempre tirar algo bom daquilo. É sempre pensar no positivo. Aqui também do pior. Eu errei, aconteceu tal coisa e eu aprendi tal coisa. Se esse erro te trouxe alguma coisa negativa, que esse negativo foi bom porque poderia ter sido pior. Tem isso também. E que sempre, mesmo trazendo alguma coisa negativa, você também vai aprender algo positivo que vai te fazer seguir em frente e não errar de novo. Bem, e outra coisa que ele falou:
Prática de autocompaixão. Fale com você como falaria com um amigo. Porque a gente sempre fica negócio, né? Posso gravar um vídeo depois sobre isso, sobre autocompaixão. Porque se o outro erra, você errou, errar é normal. Mas quando é com a gente, nossa, a gente acorda de noite com insônia. De por que eu errei, por que eu fiz isso, meu Deus, fica remoendo aquele negócio, né? Mas com o outro não, a gente fala, isso não é nada, já fiz isso, já aconteceu errado comigo, não deu em nada. Mas quando, na verdade, deu em você porque você ficou 3 dias sem dormir direito pensando naquilo que você errou. Isso eu tô falando comigo mesmo, né? Mas é isso. É um vídeo sobre erros, sobre reflexão sobre os erros. Errar é humano, errar é movimento. E errar faz parte do aprendizado. Tá bom? Então, acho que é isso. Falei demais já. Pra quem não ia gravar nada. Beijo e até o próximo vídeo.